A paz do Senhor, meus irmãos, hoje estamos aqui com o intuito de meditarmos na lição de número 2 da revista da Escola Bíblica e o tema é Esther, um espelho para o cristão de hoje. Uma lição maravilhosa como todas as demais e o Senhor irá falar muito conosco hoje acerca de fidelidade. Eu te convido para nós estarmos fazendo uma oração, pedindo ao Espírito Santo que nos direcione nessa discussão, nesses próximos minutos que estaremos meditando na palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua benignidade, pela tua graça. Pai amado, venha estar conosco, nos direcionando para que possamos fazer tudo segundo o teu propósito. Senhor, nos inspire, nos conduza e tudo quanto viermos a discutir neste momento, Senhor, que seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome e sob a tua direção, meu Pai. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, aqui nessa lição de número 2, nós destacamos o texto áureo que está em Esther, capítulo 2, a parte B do versículo 15. E alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Também destacamos a verdade aplicada. As atitudes da rainha Esther enfatizam a necessidade de sermos pessoas honradas. Os objetivos da lição: entender qual é o papel do cristão no mundo, apresentar Esther como um exemplo de fidelidade e ressaltar que Esther era íntegra e temente a Deus. Então, esses são os objetivos da lição, o texto áureo, a verdade aplicada, conforme nós lemos, E aí eu até aproveito e faço uma outra observação, um destaque, na verdade, que está lá em verdade aplicada, pessoas honradas. Então, nós vamos aqui nos aperfeiçoar, entendemos um pouco mais, segundo a Bíblia, como sermos pessoas honradas, conforme o propósito de Deus, segundo as Escrituras Sagradas. O texto que o autor usou de referência para estar trazendo aqui todo o desenvolvimento deste assunto, nesta lição de número 2, está no capítulo 2 desse livro de Esther, que é o livro que nós inclusive estamos estudando neste trimestre, versículos 8, 16 e 17. Diz assim: Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então hoje nós estaremos aqui meditando, estudando acerca da palavra de Deus, justamente nesse momento, nesse período da vida, da história de Esther, em que ela é coroada, em que ela se torna rainha, esposa do rei, uma pessoa de uma cultura completamente diferente, estando ali naquele país, estando ali junto àquela nação como escrava, mas daqui a pouco que chega no nível de rainha naquela terra distante, naquela terra estrangeira. Então ela sai da posição de escrava e se torna rainha, uma posição muito privilegiada para quem estava ali como escravo. Então, realmente, a gente já começa aqui, desde o primeiro momento nessa lição, já entendendo e vendo o agir de Deus, os propósitos de Deus, o quão grande é esse Deus que nós servimos. E aqui a gente já começa a entender um pouco acerca da questão da fidelidade, acerca dos propósitos de Deus, e que realmente Esther ela é um espelho para nós no sentido de como sermos, como nos desenvolvermos como cristãos. E aqui nós já partimos para a introdução desta lição de número 2. O autor destaca que as estratégias de Deus para proteger o povo hebreu dos seus inimigos foi justamente usar essa mulher com a qual nós estamos estudando o livro que traz o nome dela, Esther. Então Deus pegou essa mulher, colocou ela no reinado justamente para trabalhar, para desenvolver o projeto junto ao seu povo que ali estava como cativeiro. E quando nós analisamos todo o contexto desse livro nominado Esther, nós percebemos e podemos ver
como realmente Deus fez coisas sobrenaturais na vida desse povo que estavam ali como escravos, repito isso, através e por meio, das atitudes, das ações dessa mulher, que era uma das escravas, mas que se tornou rainha devido aí à vontade de Deus e, consequentemente, por causa das atitudes tanto dela quanto do seu mentor, o seu pai adotivo, e enfim, e nós vamos continuar desenvolvendo acerca desse contexto. O item de número 1 traz por título, o papel do cristão no mundo. Nós precisamos, como cristãos, entender qual é o nosso papel no mundo. Não estamos aqui só de passagem, não estamos aqui simplesmente por acaso. Nós temos um papel a ser desenvolvido, nós temos responsabilidades, E aí aqui o autor, inspirado por Deus, destaca que Esther, ela viveu um período, da história que o que prevalecia era a imoralidade. Então era uma época de imoralidade terrível, traições conjugais, relacionamentos completamente absurdos, tudo aquilo que a Bíblia condena no sentido de depravação, de imoralidade, é o que vivia-se nesse período aqui, em que Esther desenvolveu o seu contexto ou desenvolveu a sua vida. E nada mais atual para nós cristãos como essa lição, em relação ao mundo que nós estamos vivendo hoje. É um assunto extremamente atual. Olha, o paralelo. Ela viveu no mundo de extrema pornografia, de extrema imoralidade, e o mundo que nós vivemos hoje, a sociedade, realmente é uma sociedade carnal, imoral, que não preserva mais a sua identidade, não preserva mais a sua intimidade. Então, nós já começamos aqui a ver e a perceber que, de fato, esse contexto ele tem muito a nos ensinar, ou a história de Esther tem muito a nos ensinar, até porque os contextos que vivemos, a história que vivemos, ela é muito parecida com a história daqueles dias, daquele período. Mas continuemos aqui. Como uma serva fiel, ela não se deixou corromper. Então a gente já pega aqui primeiro o exemplo dela no sentido de índole, de conduta, de princípios. Mesmo vivendo numa época tal como essa, de imoralidade, mesmo podendo tudo, ela não se corrompeu. E aí nós trazemos para os nossos dias de hoje. Nós, como cristãos, nós também não podemos nos corromper. Nós temos que seguir esses mesmos caminhos, esses mesmos traços que ela desenvolveu, de sermos cristãos verdadeiros, de realmente estarmos concentrados na palavra do Senhor para que possamos entender e não nos deixarmos ser levados pelas circunstâncias e assim vivermos a fidelidade e desenvolvermos a nossa história. E eu não tenho dúvidas que quando nós desenvolvemos a nossa história, o sobrenatural de Deus também acontece através de nós, assim como aconteceu através da vida de Esther. Porque é justamente ou principalmente em momentos como esses que aqueles que são fiéis a Deus se destacam, porque Deus tem obras magníficas a serem feitas através dos seus. Demos continuidade aqui no propósito. O item 1.1 nos diz: devemos confiar no amor de Deus. E essa é a maior verdade que nós temos que ter ela como base de vida, como centro de reflexão, E aí o autor diz aqui: Deus disse através do profeta Jeremias: com amor eterno te amei. Está lá em Jeremias 31:3. Irmãos, o amor de Deus não tem nem como a gente ficar discutindo muito acerca dele, porque quando nós discutimos muito acerca do amor de Deus, a gente começa até, desculpa a expressão, mas começa a entrar em parafusos, porque a gente não entende a essência do tamanho do amor de Deus. Mas a gente consegue, sem sombra de dúvidas, ter uma noção do quão grande é esse amor. A gente consegue entender que de fato o amor de Deus ele é muito, mas muitíssimo maior do que qualquer outro amor que nós conhecemos neste mundo que nós vivemos. Então, esse item 1.1 vem destacando para nós o quão grande é o amor de Deus por nós. Então, nós devemos valorizar esse amor. Nós já sabemos que Ele deu Seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Olha que prova de amor, Então, nós já conhecemos esse amor, nós já sabemos esse amor. Agora, nós precisamos tomar posse desse amor e vivermos, de forma que nós consigamos corresponder
esse amor tão infinito, tão imenso, que é o amor de Deus por nós. Diz ainda aqui, né, já finalizando esse item 1.1, o apóstolo João deixou registrado que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso está lá em 1 João 2,17. Então, assim, além desse amor de Deus ser tão grande, Ele também tem prazer em nos abençoar, em nos conduzir. Mas para que nós consigamos, né, atingir ou alcançar esse cuidado de Deus em nos conduzir, em nos direcionar, independente de como o mundo esteja caminhando, seja de mal a pior, não importa. O que importa é que Deus, por causa do seu amor, sempre estará pronto para nos abençoar. E para que a gente consiga alcançar, né, o agir de Deus em nossa vida, a proteção, e Ele nos levando de uma forma segura, é confiar nele, é demonstrar também a nossa fidelidade, o nosso amor por Ele, né? Por isso que está sendo dito aqui, né, pelo nosso evangelista aqui, pelo nosso apóstolo João, né? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Até porque o nosso propósito não é simplesmente vivermos neste mundo, né, de forma bem estruturada ou por aí vai. Mas o nosso real propósito, por amar a Deus e por entender os propósitos de Deus, tem que ser esperar por vivermos a vida eterna juntamente com Deus ali na glória, né, com Deus, com Jesus, Espírito Santo, né, os anjos e os demais salvos. Amém? E por fim, nesse item 1.1, quando vivemos um relacionamento íntimo com Deus, não damos lugar à mentira. É interessante destacarmos aqui essa questão de mentira. Quando nós analisamos o contexto bíblico, nós não encontramos em momento nenhum essa palavra mentira quando nós analisamos as características de Deus, do Filho, né, Jesus Cristo, ou do Espírito Santo Consolador. Ou seja, para a Trindade, para Deus, para Cristo, para o Espírito Santo, não existe mentira. Então a mentira não pode fazer parte do nosso caráter de cristão ou como servos, né, guardando esse amor de Deus por nós. Agora, é uma realidade que infelizmente a grande maioria dos seres humanos adotaram como uma regra de vida. Seja para se dar bem, seja para se defender de alguma coisa, que no geral se resume sempre em tentando se dar bem. Mas a grande verdade é que a mentira ela só traz prejuízos, ela só traz derrota, ela só traz o mal. E é interessante, né? Eu gosto muito de uma citação que nosso pastor Benjamin sempre faz. O pai da mentira é o diabo. Então o camarada que é mentiroso, consequentemente ele teve ou adotou o diabo como seu pai. E aí, né, as demais falas não precisam nem ser desenvolvidas, né, nesse raciocínio, porque isso daí já diz tudo, né? Então, nós como cristãos não podemos nos corromper à vaidade desse mundo, a essa realidade de viver atrás de mentiras, se escondendo atrás de mentiras, e muito menos nos entregando à pornografia, à promiscuidade que anda, né, dominando essa sociedade. Amém? Item 1.2, um exemplo para os cristãos de hoje. A maneira como o livro de Esther aborda sua conduta serve de espelho para cada cristão. Ela nos ensina a confiar no Senhor acima de tudo. O crente tem que aprender a dizer não às tentações do mundo. Meu irmão, minha irmã, como é difícil falarmos não, né? E seja para o que for, é difícil falarmos não. Nós temos que admitir isso. E quando nós admitimos e reconhecemos a dificuldade de alguma coisa, é mais fácil ou menos difícil, melhor dizendo, nós intentarmos uma luta contra aquilo. Então, algo que nós temos que entender e realmente ter a percepção é que, independente do contexto, falar não normalmente é difícil. Agora, imagina falar não para as coisas que alimentam, que satisfazem, que dão prazer a essa carne. Porque quando nós falamos de carne, é simplesmente ou completamente tudo aquilo que se diz respeito a esse mundo material em que nós vivemos. Então, quando nós deixamos de olhar para o mundo espiritual, tudo o que nós fizermos vai ser voltado para a realização da carne. Então, nós estaremos entregues e sujeitos às vaidades, aos desejos, a tudo da carne. Mas, como está sendo dito aqui pelo autor inspirado por Deus, peguemos o exemplo de Esther. E independente da situação, independente da posição, independente do lugar que você e eu estivermos, nós precisamos ser fiéis a Deus.
independente de qual seja a situação. Amém? É preciso que haja cristãos que façam a diferença em todos os segmentos de nossa sociedade. Meus irmãos, nós nascemos para ser luz, nós nascemos para ser o sal da terra. Então, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu preciso ser diferente do mundo em que eu vivo em meio a ele. Nós estamos sujeitos a tudo, a Bíblia inclusive nos fala isso, mas eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. E a Bíblia me ensina que quando eu quero, quando eu me esforço, Deus me ajuda, Deus me capacita, Deus me conduz. Amém? É para isso que o Espírito Santo, foi deixado por nós quando Cristo ascendeu aos céus. No item 1.3, uma fé inabalável. Você já parou para avaliar a sua fé? Nós precisamos avaliar a nossa fé. A fé de Esther é um exemplo de fé inabalável. Independente de situações, independente de ameaças como eles iriam viver daqui a pouco, no desenvolver dessa história, nos próximos capítulos, nas próximas lições, nós iremos estudar isso. Esther não se abalou, pelo contrário, foi para os pés do Senhor, orou, buscou, jejuou, intimou toda aquela nação de judeus que ali estavam como escravos, vamos orar, vamos jejuar porque o negócio não está fácil. Então, nós temos que ter uma fé inabalável. E sempre confiando que Deus é quem escreve toda a história. Momentos difíceis, fases difíceis vêm, mas a vitória, as fases de alegria, elas sempre vão chegar. No item 1.3, como nós estamos estudando a fé inabalável, diz aqui, ela nos mostra que podemos até viver em uma terra estranha e ainda assim a nossa fé ser pautada no sobrenatural de Deus. Não importa o que a sua sociedade, o que a nossa sociedade impõe contra nós, nós podemos viver uma intimidade, o sobrenatural com Deus. Tudo vai depender das nossas atitudes, da nossa fidelidade com o Senhor. Seja num país como o nosso, Brasil, que temos toda a liberdade de cultuar, de expressar a nossa religião, ou em países onde essa liberdade ela não existe, onde tudo é proibido, onde é permitido apenas a religião, X e ponto final, o restante não pode. Com o Senhor, em espírito e em verdade, nós conseguimos desenvolver uma fé inabalável. Item de número 2, tópico de número 2, um exemplo de fidelidade. Esther tinha tudo para ser uma pessoa triste, desanimada. Entretanto, não é isso que vemos. Então, quando nós analisamos aqui a história de Esther, por causa da fidelidade dela, nós observamos inclusive que ela desenvolve um caráter alegre, um caráter de uma pessoa realizada, de uma pessoa feliz com a vida que tem. Enquanto que a realidade que nós vivemos, não só nos nossos dias de hoje, mas também naqueles dias, e assim como no desenvolver da história, é que normalmente o ser humano ele gosta de se esconder, de se justificar e de se apegar aos problemas que a vida traz. E aí nós temos inclusive diversas doenças, diversos males que surgiram para a vida do ser humano, justamente oriundos, por causa de atitudes como essa. Todos nós, se nós pararmos para refletir demais, olhando o lado negativo, olhando as coisas ruins, ou olhando de uma forma negativa, melhor dizendo, olhando as coisas mais difíceis como sendo ruins, nós sempre teremos justificativas e motivos para sentimentos de depressão, desenvolvimento de doenças da alma. Mas nós precisamos aprender a olhar os momentos de dificuldade como momentos de prova, como momentos de aprendizado. Nós precisamos aprender a extrair da vida as coisas boas que ela nos apresenta, assim como Esther fez, para que possamos alcançar o melhor de Deus na nossa vida. Amém? No tópico de número 2.1, faça a diferença onde você estiver. Vivemos no meio de uma sociedade insensível e agressiva ao nosso projeto de vida. Devemos pregar a Cristo a tempo e fora de tempo, conforme 2 Timóteo 4,2 nos mostra, É a realidade nossa de hoje. Uma sociedade insensível que Cristo é completamente visto como um ser mitológico, visto como um ser ou como um contexto de história somente. A grande maioria da nossa sociedade
e assim como das demais sociedades no mundo, não acreditam no Cristo que nós servimos. Mas a grande verdade é, nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos mostrar quem é o Cristo, quem é o Deus que nós servimos, né? Então nós precisamos pregar esse Evangelho, nós precisamos pregar esse Cristo que nós servimos. Mas além de pregar, ou além de falarmos dele, nós precisamos viver uma identidade que de fato retrate, que de fato mostre isso em meio à sociedade ou onde quer que nós estejamos. Então esse item 2.1 nos mostra que nós precisamos fazer a diferença, mas fazer a diferença exatamente mostrando o tamanho desse Deus que nós servimos. O 2.2, as estratégias de Deus para a nossa vida. Quando o Senhor quer abençoar, Ele se utiliza de várias estratégias. Quando Deus quer abençoar, o que importa de fato é a nossa comunhão com Ele. Nós observamos diversos contextos, principalmente o de Esther, uma mulher escrava, uma mulher de uma nação toda, né, escravizada, se tornou rainha. Chega a ser um absurdo às vezes, né, a forma que nós ouvimos essa história. Mas quando Deus está no propósito, independente da situação, ou indiferente de qual seja, né, o momento, ou a situação, ou as realidades, Deus faz. Mas para que nós possamos alcançar esses feitos de Deus na nossa vida, nós precisamos ter comunhão com Deus. E aí eu digo, né, não só intimidade, mas também comunhão. Então, esses dois, ou essas duas características nós precisamos desenvolver, tem que andar lado a lado. 2.3, Deus tem um propósito na vida de cada crente. Deus tem um propósito na vida, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. O cristão faz parte do plano de Deus na terra. Devemos viver por meio da fé, certos de que Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu costumo dizer sempre que eu tenho a oportunidade, todos nós temos um chamado e haveremos de prestar contas com Deus pelo chamado que Ele nos deu. Qual é o chamado que você tem? Você sabe? Você ainda não sabe? Tem dúvidas? Faça uma campanha, faça um propósito e Deus irá te responder, Deus irá te mostrar qual é o propósito que Ele tem para a sua vida, para você desenvolver junto ao ministério dEle aqui na terra. Amém? Item de número 3, já caminhamos aqui para o final, né, para essa última parte dessa lição de número 2. O item de número 3, Esther, mulher íntegra e temente a Deus. Seu verdadeiro tesouro não estava em sua aparência, e sim no fato da presença de Deus estar em sua vida. E é interessante que nós vivemos justamente numa época em que o que importa é a aparência, o que não era diferente daqueles dias. Mas a grande realidade que nós cristãos temos que trazer à memória e colocarmos como estilo de vida é nos importarmos e lembrarmos sempre que o que importa para Deus não é simplesmente a aparência física, mas principalmente a nossa aparência interior. Então é aquilo que nós desenvolvemos no nosso verdadeiro eu, no nosso ser, é que vai nos colocar mais próximos ou mais distantes de Deus ou da vontade de Deus. 3.1, a bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther. Por sua fidelidade espiritual, o Senhor engrandeceu Esther diante das nações. Esther não foi abençoada por Deus porque se tornou rainha, não foi abençoada por Deus porque era bonita, mas foi abençoada por Deus justamente porque tinha um espírito quebrantado, um coração de adoradora e se prostrava na presença do Senhor, se relacionava com o Senhor em intimidade. Ela tinha a bênção de Deus sobre a sua vida, então ela alcançou o sobrenatural de Deus. Deus a abençoava porque ela se relacionava com Deus, ela tinha uma íntima, né, comunhão com o Senhor. 3.2, a vida eterna, tesouro incomparável. Nos dias de hoje existe um falso conceito de prosperidade. O homem vive buscando acumular tesouros na terra. Os homens estão morrendo por tesouros perecíveis. E aqui nós já discutimos isso em outras situações. Eu passo, né, de uma forma um pouco mais ampla sobre esse assunto, né, de uma forma mais direta, mas ressalvo. Muitos cristãos estão nas igrejas atrás de prosperidade, atrás de uma teologia que a Bíblia não defende ela, conforme está sendo pregada nos nossos dias. Mas pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar ao Senhor acima de todas as coisas e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 nos mostra isso.
Então, riqueza, prosperidade, bens materiais, a prosperidade em si é a consequência de uma vida de intimidade com Deus. O resto, passou disso, é ignorância, é falsa doutrina, é falso costume. Amém? 3.3. Verdadeira paz só em Jesus. A oportunidade para se ter um relacionamento saudável com Deus está disponível a todos os homens. Então, se relacionar com Deus, alcançar essa paz que Jesus nos concede, não é somente para alguns, mas quando Cristo morreu na cruz, Ele proporcionou isso, essa oportunidade, esse privilégio a toda a humanidade. Mas para que possamos alcançar, nós precisamos desenvolver a nossa fé, a nossa fidelidade, o nosso relacionamento com Deus. Amém? E já concluindo, nossa vitória está em um conjunto de passos e atitudes de comportamentos. É o nosso comportamento, é a nossa forma de agir, buscando ao Senhor, buscando a intimidade, nos prostrando na presença dEle, é que vai nos trazer aí, um conjunto de vitórias, esse conjunto de alegria, de vivermos bem, de alcançar o sobrenatural de Deus. Servir a Deus corretamente é fundamental para cumprirmos nossa missão como discípulos de Cristo. Amém? Precisamos servir a Deus, mas precisamos conhecer a Deus. E como nós conhecemos a Deus? No meditar nas Escrituras Sagradas, no orar, no jejuar, no consagrar, na atitude de nos policiarmos enquanto desenvolvemos a nossa história em meio à sociedade que nós estamos fazendo parte. Aí sim, nós conseguimos então viver uma vida plena de intimidade com Deus. Amém? Então, este foi o assunto, este foi o contexto dessa lição de número 2 que o Senhor trouxe para as nossas vidas nesse dia. Deus os abençoe, que o Espírito Santo nos conduza para que a cada dia mais nós possamos nos achegar, assim como Esther e vários outros personagens que a Bíblia nos mostra, na presença do Senhor, e assim possamos alcançar cada dia mais o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus os abençoe. Deixo aqui os meus agradecimentos e peço a Deus que nos abençoe cada dia mais para que possamos continuar fazendo o propósito dele. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.